Mengo tengo, no meu tengo é só Flamengo. Tererê, sou Flamengo até morrer. É Mengo tengo, no meu tengo é só Flamengo. Tererê. Fala aí, rapaziada, tudo tranquilo? Lucas Rocha de volta. Vinícius Ribeiro também com você, rapaziada. E aí, como a gente comentou ontem, o canal Sou Mengo Tengo vai voltar aqui toda vez que a gente achar uma informação relevante para contar para vocês, né? E aí ontem surgiu uma informação bem relevante em relação ao jogo que o Flamengo fez contra o Volta Redonda, né? Essa informação partiu até do SofaScore e, inclusive, a gente postou lá no nosso Instagram. Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês para vocês darem uma olhada. Inclusive, poxa, pessoal, já queria aproveitar e pedir para vocês, cara, segue a gente lá no Instagram. É importante, a gente sempre que possível, sempre que pintar uma notícia, a gente vai colocar lá para vocês também terem acesso. Tá? Não vai ser em vídeo, geralmente vai ser uma imagem assim, com a legenda detalhando a notícia completa, tá bom? Mas segue a gente lá que ajuda bastante o crescimento do canal. Tranquilo? Os É, cortezinhos da live também, né? os cortes da Dos live também. vídeos, né? Os Exato. cortezinhos Sempre dos que vídeos, das lives que a possível. gente vai fazer. Isso aí, sempre que possível, a gente vai postar lá também os cortes dos vídeos e também das lives que estão vindo por aí, tá? Mas enfim, voltando aqui à informação, cara, olha que legal. Na vitória contra o Volta Redonda, o Flamengo fez seu jogo com maior posse de bola e o seu segundo maior jogo com passe certo em toda a história de bases da SofaScore. Se eu não me engano, eles já fazem esse trabalho há pelo menos 8 anos, tá? Então o Flamengo teve Por aí. 77% de bola, de posse de bola, perdão, e 689 passes certos. Só para você ter uma ideia, né, da grandiosidade desse número e por que que o Felipe Luiz parece realmente ter um início muito promissor no Flamengo. Só o Pulgar ontem não, anteontem, né, no jogo contra o Volta Redonda, só o Pulgar teve mais passes certos do que todos os 11 jogadores de linha do Volta Redonda. Então isso mostra o Pô, quanto que, o Foram quanto que 108, né? Passes certos do Pulgar e 105 passes certos do Volta Redonda. de Volta Redonda inteira, exato. Então isso mostra o quanto o Flamengo foi dominante nessa partida, né? E aí, claro, a gente correu atrás ali para poder buscar, poxa, se esse foi o segundo jogo, né, com mais posse, qual tinha sido o primeiro? E aí o primeiro foi o jogo do Flamengo 3, Atlético Paranaense 0, lá pelo Brasileirão de 2021. E aí nesse o Flamengo tinha acertado 702 passes. É E aí, o isso. que que é legal dessa notícia, né? Através dela, eu e o Vini, a gente estava aqui conversando, principalmente como o início, né, do Felipe Luiz no Flamengo tem sido muito promissor. E aí a gente fez uns levantamentos, buscou alguns números, e a gente queria passar exatamente isso para vocês também. Não é isso, Vini? É isso. Não só em relação a essa posse de bola aí, né? E os passes certos, né? Do jogo contra o Volta Redonda. É importante ressaltar também que, ao contrário de que o Flamengo tinha com o Tite, por exemplo, que muitos jogos a gente tinha grande posse de bola e grande número de passes certos, o time machucava pouco, né, o adversário, Exato. criava poucas chances, e nesse jogo contra o Volta Redonda foi o contrário, né? Muitos passes no terço final, né, foram 112 passes, se eu não me engano, no terço final do campo ali. E a gente conseguiu muitas finalizações, né? Criamos bastante chance, perdemos alguns gols ali com o Juninho, né? Verdade. Com Isso ainda é o mal do time, bola né, na cara? A gente trave, né? perde muito gol. Exato. Então o time do Felipe Luiz consegue aproveitar muito bem as posses de bola. E isso sem o seu principal jogador de ataque, né? Que é o Pedro. Então, isso é uma coisa bem legal da gente falar, que, por exemplo, é quase impossível a gente não fazer uma comparação com o Tite, porque o Tite era o cara que estava ali treinando o Flamengo antes da chegada do Felipe Luiz, né? E o início do Tite também, todo mundo vai lembrar, foi muito promissor, né? A gente, se eu não me engano, a gente ganha o Carioca de maneira invicta, né? É, e sofrendo poucos gols, enfim, pelo menos eu lembro que a gente ficou uns jogos ali sem sofrer gols, né? Então, É, pode falar. o Tite ele estreia em outubro, né? Isso, 2023, se não me exato. engano. E aí ele tem um início bem promissor ali no final do Brasileiro, né? E a Uhum. torcida achou que próximo ano, né, com o início de pré-temporada, já poderia engrenar.
acabou que não foi O desse time fez, jeito o mesmo. time chegou a fazer um bom campeonato carioca, né? Claro que a gente sabe que isso no meio pro final do ano acabou pesando, né? A gente lembra lá que na primeira final o Flamengo, se eu não me engano, abriu 3-0 e aí jogou depois o segundo jogo com o time titular, né? Sem a menor necessidade, enfim, É, tranquilamente dava para ter vencido o Nova Iguaçu. Isso acabou pesando no final. Mas, enfim, comparando o Tite e o Felipe Luiz, né? Não é uma comparação, mas, enfim, dá para comparar os dois, porque os dois tiveram inícios parecidos, né? Assumem o Flamengo ali no final da temporada, tem uma pré-temporada para poder trabalhar com o time e acabam depois iniciando bem o Campeonato Carioca. É, e aí, até pensando nesse tipo de comparação, nessa igualdade ali dos dois cenários, a gente também criou uma arte, tá? Até para a gente poder trazer os números tanto do Tite quanto do Felipe Luiz. E aí, ô Vini, eu vou colocar aqui na tela, ó, pronto, coloquei. E aí eu vou, beleza. vou pedir para você também me ajudar aqui a trabalhar, cara, não só esses números, né? Comparar não só esses números, mas também a maneira de jogar do time, sabe? O que que um tinha de bom, o que que o outro tem de melhor ou de pior, enfim, vamos conversar a respeito desses números, beleza? Cara, como a gente pode ver aí, né, os números do Tite são até bem parecidos com o do Felipe Luiz, né? Exato. Marcou mais gols, né? O número de gols sofridos é bem parecido também, a média. Só que a gente precisa destacar dentro desses 16 jogos de cada um, é que o Tite ele teve mais jogos, digamos assim, com menor nível, né? Porque Uhum. o Felipe Luiz ele assume em setembro de 2024, já contra o Atlético Paranaense, né? E o Uhum. segundo jogo dele é o jogo da semifinal da Copa do Brasil, né? Contra o Corinthians. Isso. Então já pega um jogo mais complicado aí, né? Com um time já com bastante lesões, né? Exato. Isso é outra E coisa legal de falar, então, que o time do Tite estava completo e o time do Felipe Luiz ainda não está completo. Tem ainda o retorno do é, Cebolinha, do Pedro, do Vinha, né? Essa galera toda ainda precisa retornar. tem uma galera para voltar ainda, né? E o Tite ele teve 2 jogos, né? Na pré-temporada nos Estados Unidos, mais 2 jogos do Carioca, né? Dentro desse recorte que a gente está Esse fazendo aí. recorte. Uhum. E o Felipe Luiz ele tem um jogo da pré-temporada, mais um jogo do Carioca, que foi esse jogo agora contra o Volta Redonda. Então, eu acho que os números do Felipe Luiz acabam sendo mais expressivos pelo contexto. Sim, não só pelo contexto, mas também, mesmo com um número pequeno assim de jogos, a gente já consegue ver duas coisas legais. Que o time conseguiu assimilar muito rápido as ideias do Felipe Luiz, né? Então isso é bem legal de pontuar. E segundo, cara, é que a variação. O Felipe Luiz já mostrou em alguns jogos. Eu lembro assim, é claro, todo mundo vai lembrar o do contra o Corinthians, que o Bruno Henrique é, é expulso, né? Dá aquela entrada do Aham. Mateuzinho, e aí o Felipe coloca o Fabrício Que Bruno, se eu não me entrada, engano. né? Exatamente, entrada criminosa. Foi sem querer, mas aquilo ali é vermelho indiscutível. Eu lembro que na hora eu fiquei revoltado, cara, porque fiquei com muito Pô, medo mas daquele impactar a partida. um sem querer desse na pelada É, é é uma complicado. porradaria querendo demais, né? É complicado. Mas eu lembro, cara, eu me recordo que eu fiquei assim revoltado. Não sei se você vai lembrar lá, eu fiquei revoltado. Enfim, acabei me exaltando com o Bruno Henrique ali e tal, porque eu achei que isso fosse impactar muito o jogo do Flamengo como um todo e rapidamente o Felipe Luiz resolveu. Ele coloca ali o Fabrício Bruno, né, se eu não me engano, Exatamente, cara. compõe uma linha de Foi três, no adianta lugar do Gabigol, né? do Foi no lugar do Gabigol. Gabigol. Isso, adianta os laterais ali para fazer como se fosse alas. Cara, e praticamente dá a bola pro Corinthians e fica no contra-ataque. Mas o Corinthians não Ah, consegue fazer muita coisa, né? não conseguiu jogar, né? E acho Exato, que esse é um ponto desses jogos do Felipe Luiz, né? Parece que ele tem bem mais partidas até, porque o time exato. teve uma rápida absorção das ideias de jogo dele, né? Uhum, E mesmo mudando o time taticamente, o 11 titular, o Flamengo continuou jogando bola, né? Continuou jogando bem, pressionando alto, roubando bola na intermediária, então criando bastante chances. Então é muito promissor pra gente, né? Pô, a gente como torcedor com fica certeza.
na esperança de que o time volte a jogar aquela. Porque sempre tem aquela esperança de jogar como 2019, que a gente sabe que 2019, né? não Exato. vai acontecer, né? Não tem que ser um parâmetro, mas É. jogar o futebol próximo ali, né? Exato. E uma coisa que é muito interessante também no Felipe Luiz, cara, enfim, ele já participou de vários podcasts, e tal, principalmente quando ele fez essa transição de jogador para treinador, né? Enquanto ele ainda estava no sub-17 do Flamengo. Cara, eu me recordo assim, de pelo menos uns dois podcasts que ele participou, ele comentando, né, cara, o quanto que ele é estudioso. Então, ainda como jogador, ele anotava os treinos, né, que o Jorge Jesus dava. Ele também cita o argentino, esqueci o nome agora, treinador. Simeone, O Simeone, claro, o Simeone trabalhou com ele. Não, mas o que treinou o Flamengo, que a comissão o dele São Paulo. acabou Sampaoli. Então, ele anotava esses treinamentos, né? E também o que ficou muito marcante para mim, eu lembro dele falando o seguinte, que ele ainda estava aprendendo como ser um treinador, né? Então a comissão de base ali que ele montou ajudava bastante nele, entender a rotina do dia a dia, mas que ele era muito estudioso, ele via todos os tipos de vídeo que ele podia ver. Agora mesmo, nas férias, né? Ele viajou lá para fora, toda hora postava algum stories, né? Não sei se tu viu dele Ah, assistindo aquela categoria de fotinha dele base. com o notebook, né, no avião. Também ficou bem famoso no Twitter, né? Ele O cara retornando para o prejudicando Flamengo. todos os treinadores preguiçosos aí. Exato, exato. Então, assim, dá para ver claramente que o Felipe Luiz tem essa mentalidade, como ele já tinha como jogador, né? Essa mentalidade de vencer mesmo. O cara não tá ali à toa. Ele é o cara que gosta de estudar, gosta de entender o que está acontecendo dentro do campo para passar isso para o jogador e cobra isso do jogador. Tem uma entrevista É, até bem marcante dele, não sei se você vai lembrar, ô Vini, ele falando da disputa dele com o Ayrton Lucas, né, com o Beijinho, e ele falando sim. que enquanto ele puder vender caro a titularidade, ele ia vender, que o Ayrton Lucas ia ter que lutar bastante para poder tirar ele ali, né? E olha que o Ayrton Lucas estava numa fase boa, né? Não estava nessa fase É, atual. era um querido ainda pela torcida. Exato. Cara, e trazendo todo esse contexto do Felipe Luiz, né, como um competidor, né, como um estudioso, um cara que tem demonstrado já é muito bom treinador, né, Uhum. pelo menos nesse até agora. Que eu acho que, né, projetando aqui já o ano de 2025, eu acho que o Flamengo, pelas declarações, né, dele e do Boto, de priorizarem o Campeonato Brasileiro, Uhum. eu acho que o Flamengo consegue brigar bem forte aí por esse título que a gente acabou não brigando de fato nos últimos anos, né? Exato. Ainda mais com o Então eu acho poderio que o que, elenco do Flamengo tem, né? Normal é o melhor time, no pontos é, corridos, acabar se destacando, né? principalmente com a volta do Pedro, né? Com a volta do Cebolinha aí, a iminente volta do Cebolinha também, que eu acho que vai ser importante. O Flamengo vai conseguir brigar forte aí por esses títulos. E aí é que vem um receio, né? Mais um pouco para o futuro, nesse contexto que a gente tem de técnicos brasileiros hoje e do desempenho do Dorival na seleção brasileira, Exato. eu tenho um receio do Felipe Luiz ser o cara nos holofotes para assumir a seleção num Exatamente. futuro próximo, né? O Exatamente. Diniz aí, que já treinou o Brasil, que era um nome muito forte, foi uma passagem muito ruim pelo Cruzeiro, Inclusive, né? O Renato informação Gaúcho, acabou de ser diga aí. mandado embora, né? Foi mandado embora. É, era claro que ia Não é cair, mais né? treinador do Cruzeiro. É. O Renato Gaúcho e o Rogério Ceni em baixa também. Renato Gaúcho, que sempre foi um nome cogitado na seleção. Então, acho que o Felipe Luiz vai acabar virando a bola da vez aí. É uma preocupação pra gente, né? Quando a gente finalmente parece que encontrou um treinador, vamos esperar o ano correr aí também, mas a gente finalmente encontrou um treinador e sofre essa ameaça aí da seleção, né? É uma percepção pessoal. Não, eu também compartilho esse sofrimento com você. É, pelo que o Felipe Luiz está mostrando, né, essa variação tática, a metodologia de treino, o quanto que o próprio Gerson deu uma declaração também falando o quanto que o time tá fechado, entrosado com as ideias dele, obviamente pelo holofote que o Flamengo sempre gera, né? É bem normal
que no futuro próximo ele receba esse convite. Eu espero que ele não aceite isso, né? E fique por muitos anos no Flamengo. Mas uma coisa que eu queria trazer até de percepção, e era uma percepção minha, tá? Por exemplo, nesses 16 jogos, é, o time do Felipe Luiz levou menos gols. E eu me recordo que o início do Tite foi bem marcante por conta disso, né? Cara, é um time que não leva gol, pouquíssimos gols, né? É, é porque teve uma sequência de jogos do Tite, né? Que ele acabou levando aí 3 gols, se eu não me engano, do Atlético Mineiro. E aí leva 3 gols do Fortaleza também, né? Que Também, foi quando o verdade. time deu uma certa oscilada. E aí, de 6 gols sofridos, a gente já foi para 12, né? Exato. Então, de fato, no início ele teve esse começo sólido aí defensivamente, mas depois ele perdeu também essa característica, né? Time que Exatamente. passou a tomar bastante gols constantemente aí. Verdade. Então, galera, basicamente era essa contribuição, né? Essa análise que a gente queria trazer para vocês. Então, a gente também gostaria de que vocês compartilhassem com a gente o que vocês estão achando do início do Felipe Luiz. Para vocês, desses 16 jogos, tem algum jogo que ficou marcante assim para você? Putz, cara, eu lembro que nesse jogo o Felipe Luiz fez isso e aí, cara, eu lembro que mudou o jogo. Compartilha com a gente, né? Porque aí de repente a gente pode trazer conteúdo especificamente desse jogo para a gente analisar num próximo vídeo. Não é isso, Vini? É isso aí, rapaziada. Tragam aí o que vocês acham do trabalho do Felipe Luiz até agora. Qual é a projeção que vocês têm pro ano? O Flamengo vai brigar pelo Brasileiro, pelos 3 títulos, pelo Super Super Mundial, vai Mundial, chegar lá e vai arrebentar o Chelsea. é isso. O que vocês acham aí do trabalho do Felipe Luiz e o que vocês projetam pro ano ou para mais para frente, né? A gente tomara que não perca ele para a seleção. Exato. E aí, aproveitando, cara, aqui embaixo tem as nossas redes sociais. Embaixo do card aqui tem Sigam as lá. redes sociais do Twitter, Instagram meu e do Vini. E mais embaixo as redes sociais também do Somengo Tengo, onde a gente posta cortes, notícias. Enfim, sigam lá que eu garanto que vocês vão curtir aí essa nova empreitada que a gente está criando por aqui. Beleza? Valeu, rapaziada. Até a próxima. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Saudações. É Mengo Tengo, no meu Tengo é só Flamengo. Tererê, sou Flamengo até morrer.